Aqui estamos nós. Nós estamos rompendo agora com 239 dias em propósito. Exatamente. Nós estamos em rumo a 365 dias. E o que é esse propósito? O que é esse propósito? Esse propósito é leitura total da Bíblia, queridos. Nós começamos em Gênesis, né? E já estamos no livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos romper, de acordo aqui com o nosso cronograma, capítulos 13 a 16. É assim que nós fazemos todos os dias, né? Rompendo aí aproximadamente de 3 a 4 capítulos, dependendo do que está aí de acordo com o nosso cronograma. E claro, né? Fica aqui o meu encorajamento para você a vir comigo nessa jornada. Daqui a pouquinho nós iremos começar o Novo Testamento, né? Está bem próximo, mas nós ainda estamos confiantes que nesse ano de 2021 iremos conseguir fazer a leitura total da Bíblia. E sabe por que esse propósito? É porque a palavra do Senhor diz, queridos, que quando nós conhecemos a verdade de Deus, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano. E muitas vezes nós temos vivido, nós estamos vivendo, né, de maneira enganosa, estamos vivendo com sofismas, com religiosidades, com situações, queridos, que foram apresentados para nós por falta de conhecimento. E nós simplesmente acatamos para a nossa vida, começamos a aplicar, mas está muito longe daquilo que Deus tem determinado e tem especificado na sua palavra. Então a vantagem e a vontade de Deus, saiba disso, é se revelar a nós, Ele quer se fazer conhecido para nós. E tudo isso nós só conseguiremos gastando tempo com Ele, investindo tempo nele, com Ele na sua palavra, em oração, tempos de adoração. Você entende? Esses tempos farão com que eu e você venhamos nos tornar melhores com Deus e em Deus. E assim, eu te garanto, 2021 será o melhor ano da sua vida. E não somente 2021, porque a ideia é fazer de 2021 um marco na sua vida, de muitos outros anos que virão, que serão melhores do que 2021 ainda. 2021 vai ser bom, mas os outros serão ainda melhores, viu? Será o melhor ano vivido da sua vida até aqui, porque em nome de Jesus, eu e você viveremos ainda longos dias nessa terra para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Viveremos longos dias nessa terra em nome de Jesus. Amém? Antes então de contar para você o que está acontecendo no nosso resumão de hoje, deixa eu ministrar brevemente uma oração sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Saiba de uma coisa. A palavra, queridos, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela sempre é lançada com um propósito. E eu creio que hoje, nesse dia que você vai estar aí assistindo esse vídeo, essa palavra vai estar indo alcançar você e ela vai produzir o resultado para o qual ela está sendo designada na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar? Bem breve, amém? Uma oração bem breve, mas muito eficaz. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, Pai, de ter acesso à sua palavra, por essa rica oportunidade, Pai, de ter acesso às redes sociais e que mesmo à distância nós podemos agora, Pai, estar aí falando com tantas outras pessoas, Pai, independente da cidade, do horário onde elas estão agora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um seja abençoado por Ti, as suas vidas, os seus ministérios, Senhor, os seus lares, Pai. Senhor, restaura a família, transforma, liberta, Senhor, seja conosco, nos dê estratégias para rompermos e vencermos de acordo com a sua palavra. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai. Uma sabedoria além do natural, uma sabedoria que vai muito além do que a nossa ótica humana consegue contemplar com os olhos físicos, Senhor. Ajude-nos, é o desejo do nosso coração. É o desejo do nosso coração. Desde já te agradecemos por tantos livramentos e pelo seu tão grande amor dispensado a nós. Obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então vamos nós. Deixa eu te contar tudo o que está acontecendo aqui. Paramos então no devocional anterior, capítulo 12. Hoje nós vamos então 13, 14, 15 e 16. Vai ser bem breve. Vou contar para você alguns pontos importantíssimos quando você for fazer leitura aí do livro de Ezequiel. Você perceberá o seguinte, vamos lá. No capítulo 13 aqui do livro do profeta Ezequiel, nós vamos perceber o Senhor dando uma outra mensagem ao profeta Ezequiel. E nessa ordem, o Senhor dizia o seguinte, filho do homem, profetize contra esses falsos profetas de Israel que andam anunciando suas próprias ideias loucas.
ouçam a palavra do Senhor. Então, Ezequiel fez, né? Assim diz o soberano, esses profetas tolos que inventam visões que não receberam e espalham suas próprias ideias, já estão condenados à destruição. Então, queridos, o capítulo 13 já começa então o Senhor chamando Ezequiel, falando, Ezequiel, passa essa visão e alertando o povo, queridos, acerca dos falsos profetas. Então, capítulo 13 inteiro, nós vamos perceber Ezequiel falando acerca desses falsos profetas, né? Do que eles teriam como recompensa, falando que eles eram inúteis, que eles eram mentirosos. Você perceberá isso, tá? Por quê? Porque o Senhor está dizendo, vocês só espalham visões mentirosas, vocês estão falando coisas que não é verdade. E querendo ou não, né, queridos, levando o povo ao erro e ao pecado, né? Então aqui era onde o Senhor estava fazendo o alerta através de Ezequiel para o povo. E ali, queridos, bom, só para você entender, quando você terminar de ler o capítulo 13, você perceberá que tudo isso, né, o Senhor está dizendo. E por fim, vai chegar um momento em que suas adivinhações e todas as suas mentiras vai realmente cessar, porque eu vou libertar o meu povo, né? Então, o capítulo 13 inteiro, para você entender, o profeta Ezequiel está aí nessa visão, falando acerca dos falsos profetas e falando ali ao povo acerca deles. Ok, capítulo 14, deixa eu te contar. Aqui ele estava na sua casa, Ezequiel está dizendo que estava na sua casa com alguns líderes, e ali chegou uma mensagem do Senhor. Essa mensagem o Senhor mandou entregar a eles. Por quê? Porque aqui o Senhor estava dizendo que homens iriam procurá-lo, né? E no versículo 3 ele está dizendo isso, filho do homem, esses homens continuaram adorando ídolos lá no fundo dos seus corações. Como é que eu posso permitir que eles venham me consultar? Então, queridos, o Senhor deu um recado através de Ezequiel para que o povo, queridos, mudasse. Entenda algo. O povo estava indo consultar o profeta, mas a verdade é que o coração deles, é isso que está dizendo a palavra, ainda estava apegado aos outros deuses, aos deuses falsos. E isso, queridos, era algo que realmente levantava a ira do Senhor, que é a idolatria, né? Adorar outros deuses. E aí, queridos, aqui o Senhor está dizendo, avisa ao povo de Israel, mudem de vida, abandonem esses ídolos, renuncie a todas essas práticas detestáveis. E eu me voltarei contra essa pessoa, o Senhor está dizendo, e ela será destruída e servirá de sinal e exemplo para todo o povo de Israel. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que as pessoas que não se afastassem, ele deu alerta, né? Para a pessoa se afastar, abandonarem os seus ídolos, porque isso para o Senhor era uma prática detestável. Então ele disse aqui, posteriormente, todas as pessoas que não se afastarem dos maus caminhos e forem consultar o profeta para querer saber a minha opinião, eu vou fazer isso, eu vou me voltar contra essa pessoa, ela vai ser destruída como sinal e exemplo para todo o povo de Israel. E assim, eles saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor, né, nosso Deus, chegou firme ali com Ezequiel e falou para ele o que ele deveria falar ao povo. Para a gente finalizar já o capítulo 14 também, nós vamos perceber essa mensagem de juízo, o Senhor falando com esse povo. Queridos, só para você ter uma noção, aqui o capítulo 14 inteiro, o Senhor vai falar sobre esse filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo a minha lei, né, que foi o que aconteceu, e foi constantemente, eu estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. Então, até o finalzinho do capítulo 14, nós vamos perceber o Senhor dando esse exemplo, né? Que eles poderiam fazer o que fosse, mas se estivessem desobedecendo, ele até dá um exemplo aqui, cita várias vezes o nome de Noé, Jó e Daniel. Ele fala, ainda que esses homens, né, na sua própria justiça, viessem, né, tentando, aspas, fazer justiça para esse povo, eles não conseguiriam. Eles conseguiriam salvar a sua própria vida, mas nem mesmo a dos seus próprios filhos eles conseguiriam. Então, quando você for fazer leitura, super interessante. Marquei aqui na minha Bíblia, achei fantástico. Então, por 3 vezes, tá bom? No capítulo 14, é citado aqui o nome de Noé, Daniel e Jó, né? E ele está dizendo isso. Eram homens assim, só para você entender, que na justiça deles, né, que eles faziam o que era correto, é isso que é citado aqui. Mas mesmo assim, eles não conseguiriam salvar a vida de ninguém, somente a deles. Então, independente do que fizessem ou quem viesse, o Senhor já está dizendo, eles serão castigados. Amém? Vamos avançar então para que você entenda. Qual era o tipo de castigo que o Senhor cita aqui? Só para a gente fechar o 14,
ele fala que o tipo de castigo seria guerra, fome, animais ferozes e doenças, né, contra Jerusalém, tá bom? Você também perceberá isso na leitura do capítulo 14, tá certo? Vamos avançar para o 15 e 16 e nós já acabamos hoje o nosso devocional. Vamos lá? No capítulo 15, ele é bem curtinho. Você vai perceber que aqui Ezequiel recebeu uma nova instrução do Senhor, o Senhor fazendo uma comparação, perguntando se o galho da videira poderia ser comparado ao galho de outras árvores, né? E aqui, queridos, o próprio Senhor fala, não tem como, né, eles serem iguais. E aí o Senhor vai dar um exemplo aqui, queridos, que esses habitantes, eles podem ser comparados a esse galho da videira, porque ele está dizendo que se for jogado no fogo para ser destruído, eles vão se tornar inúteis tanto antes quanto depois de queimados, né? Então o Senhor falando isso, fazendo essa comparação aqui com o povo de Israel, do povo de Israel, com essa situação de um galho mais fraco e os outros galhos mais fortes da árvore, tá bom? Capítulo 15 é isso, vamos para o 16? Capítulo 16 é lindo e ao mesmo tempo é bem triste. Por quê? Deixa eu te contar. No capítulo 16, o Senhor volta a falar com Ezequiel, né? E diz assim, olha, filho do homem, mostre a Jerusalém os terríveis pecados que ela cometeu. E aqui ele começa dizendo, agora olha só, ele vai fazer como se fosse, ele vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu com Jerusalém até ali. Então ele vai fazer uma comparação com Jerusalém como se fosse uma moça, uma criança que a princípio nasce, ela é rejeitada. Então o Senhor fala exatamente assim, tá bom? Você quando fizer a leitura perceberá isso. Faz essa comparação como sendo uma criança, então essa criança é abandonada, é deixada de lado, ele vem, cuida, ele vai, prepara, né, dá todo o suporte, faz tudo o que precisa, essa criança cresce, se torna uma linda mulher, a palavra inclusive faz essa comparação, né, se torna uma linda mulher e após tudo isso, e aí o Senhor dizendo, né, faz uma aliança com ela, depois que ela se tornou linda e quando ele se tornou marido para ela, né, houve o quê? Houve uma traição. Então, aqui no capítulo 16, é isso que vai dizer, porque faz inclusive uma comparação, que ela era muito linda, mas aí no final das contas ela caiu, porque ela acabou confiando em quê? Na sua beleza. Ou seja, Jerusalém ficou famosa, Jerusalém ficou bem vista entre todas as nações, então ela cresceu, né? Ela se sentiu a mais bela de todas, confiou na sua beleza. É isso que o Senhor está citando aqui, só que a sua beleza se tornou deles, o Senhor está dizendo, né? Porque foi o que aconteceu com Jerusalém. Não sei se você se recorda, vou te lembrar. Foi destruído, o povo foi levado cativo. Você lembra? Se não, tô te lembrando agora. Maiara, eu não sabia, então tô chegando com a informação para você, tá bom? E pra gente finalizar, então ele faz mais uma vez essa comparação, está contando aqui, poxa, eu trouxe enfeites para vocês, joias, trouxe vestidos, sabe o que vocês fizeram? Fizeram isso de sacrifício a outros deuses, não bastando, começaram a fazer estátuas e idolatrando essas estátuas, né? Ou seja, traição e infidelidade foi a resposta do povo para com o Senhor, né? Então, resumindo, percebemos aqui e finalizamos o capítulo 16, o Senhor termina dizendo isso, o castigo que viria sobre eles, né? Que ele castigaria cada uma dessas mulheres adúlteras, né? Ou seja, parafraseando aqui, falando acerca da traição de Jerusalém, de um modo geral, né? Falando também aqui, queridos, acerca de, de todo esse contexto aqui que aconteceu, deles terem virado, né? Vamos pensar virado a cabeça, né? Estavam firmes ali, buscando ao Senhor, crendo, eles começaram a crer de uma forma diferente. Inclusive aqui, querido, Jerusalém é comparado a Sodoma e Samaria. E sabe o que a palavra diz? Que o Senhor disse o seguinte para Ezequiel: você se tornou muito pior do que elas em tudo o que fazia. Uau, então era muito grave, querido. Só para você entender, e já acabamos aqui, era muito sério o que estava acontecendo. O Senhor disse, inclusive, que eles estavam anulando a aliança, o próprio compromisso, né, que o Senhor tinha feito. Eles mesmos, com as suas atitudes, anularam toda aquela aliança e toda aquela confiança que o Senhor havia depositado neles.
Tá muito séria a situação aqui no livro de Ezequiel, não tá? Mas olha só, ainda não acabou. Hoje o nosso devocional não acabou, nós vamos parar aqui no capítulo 16, mas é claro, eu já convido você a vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia. No nosso próximo vídeo vamos dar continuidade e você, claro, já está convocado para vir conosco nessa jornada, para fazer do ano de 2021 um divisor de águas, o melhor ano da sua vida a partir de então, tá bom? Um grande abraço para você e ó, que Deus abençoe a sua vida. Um beijão no seu coração, tá bom? Tchau, tchau.